Bom dia, amigos do Farol de Limeira. Estamos aqui nesta quarta-feira, 11 de setembro, mais uma vez, para analisarmos os fatos que estão movimentando todo o planeta, do calor extremo, das queimadas, da fumaça no Brasil e do debate entre Donald Trump e Kamala Harris nos Estados Unidos para as eleições presidenciais que acontecem no dia 5 de novembro. É bom lembrar que todos os analistas, tanto aqui no Brasil quanto a imprensa, a mídia internacional, principalmente americana, destacaram que Kamala Harris venceu o debate e venceu com folga, segundo a imprensa norte-americana. Vale lembrar que a eleição tem interesse ao Brasil, sim, tem interesse a todo o planeta, porque vai depender dessa eleição as questões internacionais, a política externa norte-americana, que praticamente rege todas as políticas internacionais pelo mundo. Kamala Harris conseguiu, de fato, encurralar Donald Trump, que se viu acuado por uma mulher negra, né, principalmente por isso, e ele falou mais do seu adversário anterior, o atual presidente Joe Biden, do que dela. E ela, toda vez que ele comentava sobre isso, dizia que ela era a candidata e não Biden. Mais uma vez, ele não apertou a mão da candidata, como fez com Hillary Clinton, né? O que é bem típico de Donald Trump. Mas agora vamos ver nos próximos dias como que vai ficar a situação. E por aqui, as queimadas continuam aterrorizando. Ontem, em Campinas, a polícia conseguiu prender o responsável por aquela queimada, ou pelo menos o suspeito, né, que ao tudo indica é o responsável por aquela queimada próximo ao Pico das Cabras, né, que é a divisa entre Campinas e Morungaba. Vamos ver agora se mais suspeitos, né, se mais incendiários são presos. O Farol de Limeira está começando e nesta quarta-feira, dia 11 de setembro, na segunda meia hora, teremos aqui NinaCast. Então, vamos aos fatos de hoje. Vamos dar início aqui ao nosso Farol de Limeira, chamando nosso companheiro José Antônio Encinas, que, assim como eu, é palmeirense, assistiu ao jogo da seleção de ontem, viu o Hendrick, viu o Estevão, mas viu uma péssima seleção. Falaremos disso mais tarde, Encinas. Agora eu acho que nós temos um assunto mais interessante do ponto de vista da noticiário policial, né, que é a questão da prisão de um receptador de celulares, né? Como que é essa história mesmo, Zé? Foram 140 celulares encontrados com ele? Bom dia, Cláudio. Bom dia aos amigos que acompanham aí o nosso Farol de Limeira. Olha só, Cláudio, que boa atuação, né, da nossa Polícia Militar nesse fato aí que acabou com essa grande apreensão de celulares roubados. Ontem pela manhã, Cláudio, a Polícia Militar recebeu a informação de que ali na Vila Castelar, um rapaz teria tentado furtar ali uma Hilux, né? E aí pessoas viram e ele acabou correndo, né? Saiu do local sem levar o veículo. No entanto, Cláudio, as características dele, né, desse rapaz, foram passadas aí para várias viaturas da Polícia Militar, da Guarda de Limeira, e o rapaz usava um boné, camisa preta e calça jeans.
Bom, diante disso, Cláudio, várias viaturas começaram ali naquela região, né, fazer buscas. Quando, né, lógico, em pouco tempo, ele acabou localizado, Cláudio, ali na região da rua Cunha Bastos, né? Então, próximo desse local onde ele havia tentado furtar ali uma Hilux, ele foi encontrado. E aí, o que acontece? Ele estava portando, Cláudio, uma mochila, né, nas costas, e ele foi abordado pela PM, e durante essa abordagem, Cláudio, dentro dessa mochila, foram encontrados nada mais, nada menos do que 8 aparelhos celulares, né? Isso aí causou uma estranheza, né? Quem que anda com 8 aparelhos celulares, né, Cláudio? Aí o rapaz admitiu, né, para os policiais ali, ele acabou colaborando ali com as investigações. Ele disse que pelo menos um daqueles celulares era produto de roubo, né, e que havia mais aparelhos em seu apartamento. Bom, aí, com a autorização dele, os policiais entraram no apartamento dele e aí, Cláudio, foram encontrados mais 140 celulares, 12 relógios e 6 HDs de computador, além ali de 5 câmeras fotográficas e diversos equipamentos que são usados para desmontagem de celulares, né? Bom, ali ficou claro, né, Cláudio, que ele era um receptador de celulares. E ele realmente confessou que havia comprado aí esses celulares de um rapaz que ele só conhece como Denis e que também ele utilizava um aplicativo para negociar essas compras, né? Ele acabava comprando desse rapaz e de outras pessoas aí celulares roubados. Também ele diz que tinha habilidade, Cláudio, para modificar ali os e-mails dos celulares, né, para evitar que eles pudessem ser localizados, né, e apreendidos aí pela polícia. Então, uma grande apreensão, né, Cláudio? A polícia foi ali abordar um cidadão que tinha tentado furtar um carro e acabou, né, deu um tiro numa andorinha e acertou um gavião, né? Porque pegou ali uma grande quantidade de celulares. Depois disso, Cláudio, o rapaz foi levado para a Santa Casa para fazer aquele exame de corpo de delito, que é praxe, né? E depois ele foi levado lá para o plantão de polícia e o delegado, o Dr. Francisco de Oliveira Lima, acabou ratificando a prisão dele e agora ele se encontra aí, né, à disposição da justiça. Deve participar, né, de uma audiência de custódia, mas provavelmente, né, diante de tantos celulares aí que ele acabou, né, receptando, né, Cláudio, com certeza ele vai ficar preso, né, porque realmente é uma pessoa que acaba prejudicando aí, né, quantas pessoas, né, não perderam o celular e acabaram aí nas mãos desse rapaz, né, Cláudio? Então, uma ótima ação aí da Polícia Militar que tirou de circulação, pelo menos por enquanto, aí, esse homem que estava com quase 150 celulares, né? 8 na mochila e mais 140 em casa, Cláudio. O Encinas, foi divulgado o bairro em que mora esse cidadão aí, o apartamento dele? Então, não tem o bairro, Cláudio, mas deve ser naquelas imediações, né? Então, eu não sei se é ali no Mário Souza Queiroz, né? Se é ali por perto. Ali também tem outros apartamentos no Teixeira Marques, né? Então, não foi explicado ao certo. Só diz que ele levou os policiais até o seu apartamento e lá foram encontrados mais 140 aparelhos, né? Sem contar ali também os relógios, máquinas fotográficas, HD de computador, ou seja, ele era um verdadeiro hacker nesse sentido, né, Cláudio, de fazer modificações ali. Ele esquentava, né, furtava os celulares, dava uma mexida neles ali para depois vender, né, repassar para frente e com isso obter aí um lucro, né, bem grande, né, porque ele com certeza ao comprar um celular roubado ele pagava muito barato e depois acabava revendendo aí por um preço bem mais alto, né, Cláudio? Então, né, Zé, se o cara é um especialista nisso, se ele consegue alterar o e-mail do aparelho,
precisa tomar cuidado, né? Porque ele não é um ladrãozinho ou um receptadorzinho qualquer, né? Ele tem Sim, conhecimento das técnicas, né? A respeito de exatamente. celulares, de É. computadores, né? É por isso que eu falei, né, que foi um grande trabalho aí da Polícia Militar, porque caso, né, a Justiça mantenha ele preso, né, Cláudio, você vai tirar de circulação um cara que é especialista nesse assunto, né? Ele, além dele comprar os celulares desses noias, né, dessas pessoas que furtam aí para vender esse celular baratinho para depois comprar droga, então ele também repassa depois, né? Ele modifica ali os celulares e acaba repassando. Então não deixa de ser aí um trabalho muito bem feito aí pela Polícia Militar ao tirar de circulação esse especialista aí em modificar ali celulares, Cláudio. Exatamente, Zé. É um trabalho muito bem feito, realmente, que merece ser divulgado e merece ser parabenizado, né? A corporação precisa ser parabenizado por isso, porque, de fato, muita gente, com certeza, perdeu, né? O celular, Sim, perdeu a sua... a sua maneira de comunicação, né? E muita gente hoje tem o celular praticamente como um escritório portátil, né? Então é com complicado. Quando você certeza. tem o celular furtado, você perde não só o aparelho, né, em si, você perde muita coisa que você tem armazenado nele, muita coisa que é importante, né? Sim. Encinas, mudando um pouco de assunto aqui, antes da gente falar do fiasco da seleção brasileira, se você assistiu um pouquinho do debate ontem ou não? Entre a Kamala Só o Harris final. e o Donald Trump. Só o finalzinho, Cláudio, porque eu também, assim como você, fiquei assistindo o jogo, né, para a decepção geral da nação. E quando acabou, Cláudio, eu logo já mudei, né, para assistir o debate, mas aí já estava naquelas considerações finais, né, o Trump, né, sempre acusando, né, falando que a Kamala Harris ela teve 3 anos e meio no poder e que não fez nada, né, e ele atacando, 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 e ela na defensiva, né, apenas citando fatos ali, tentando planejar o futuro, né, Cláudio? Ou seja, bem mais ponderada, e ele no ataque, né, tentando aí fazer com que ele ganhasse aí parte dos eleitores indecisos, né, Cláudio? Então, eu não tive como acompanhar todo o debate, mas eu ouvi sim muitos analistas, né, dizendo que ela teria sido melhor, né, em algumas partes, em alguns assuntos, né, como aborto, como imigração, e o Trump do seu lado, né, fazendo aquilo que os seus eleitores gostam, né, daquelas pessoas que são trumpistas aí, né, que eles gostam, né, que é falar mal dos imigrantes, ele fala bem sobre a economia, né, ele tem um pouco mais de experiência nisso, então ele teria ido bem em alguns aspectos, enquanto a Kamala Harris foi mais tranquila, mais ponderada e foi bem em outros aspectos, né? E agora, Claudio, acho que somente as pesquisas mesmo, né, que a gente vai ter aí agora, após o debate, é que vai dar ali um panorama, porque é lógico, quem é de republicano vai falar que o Trump foi melhor, quem é democrata fala que a Câmara foi melhor. Então, nada melhor do que a gente esperar um pouquinho as pesquisas, né, Cláudio? E nos próximos dias, com certeza, vamos dar aí uma noção maior para a gente saber realmente quem que conquistou alguns daqueles votos dos indecisos, né, Cláudio? Exato, Zé. No intervalo do jogo, eu passava um pouquinho na emissora que estava transmitindo ao vivo, com tradução simultânea, e eu peguei justamente um momento muito interessante, que era Uhum. ele falando sobre a questão da imigração, falando sobre a questão de pessoas consumindo animais, cachorros, e o jornalista que estava mediando desmentiu ele Isso. peremptoriamente, né? O jornalista simplesmente falou que não era verdade aquilo, né? Que ele estava falando uma notícia falsa, né? E várias vezes ele foi realmente chamado a atenção e teve suas informações desmentidas. Ele fez o discurso dele para aquela bolha dele, Sim. né? Como o Bolsonaro faz Isso. aqui no Brasil, né? Ele faz o discurso para Exatamente. a própria bolha, né? Ao final ali da entrevista, né, também os jornalistas começaram a analisar. E aí eles mostraram um trecho ali da Kamala Harris
dando a sua exposição sobre o debate, e depois ele reclamando ali com com as pessoas que votam nele, né, de que ele teve que enfrentar três no debate, né? Ele enfrentou a Kamala Harris e mais os dois mediadores que estavam ali, ou seja, reclamando como sempre. Esse é o Donald Trump. Ai, meu Deus, verdade. Ele é reclamão, né? Se você for ponderar bem, você faz uma comparação, né? Uma analogia muito, muito forte entre ele e o Jair Messias Bolsonaro, né? São muito parecidos, né? É verdade. A diferença é que ele é milionário, né? E o Isso. Bolsonaro ainda não é tão milionário assim. Mas, Encinas, vamos falar um pouco aqui da seleção, né? Vamos terminar com esse assunto, porque ontem, olha, fazia tempo que eu não assistia um jogo inteiro da seleção. Sinceramente, eu vi a seleção do Paraguai jogar, Encinas. Eu vi a seleção do Paraguai e não vi a seleção brasileira. E ontem nós comentamos que a seleção do Paraguai, em 7 jogos, havia feito um gol. E ontem a seleção brasileira conseguiu levar um gol do Paraguai, que havia feito apenas um gol em 7 jogos. E agora está com 2 gols em 8 jogos. A seleção brasileira realmente está muito mal, né, Cláudio? Muito mal. O Dorival, ele está muito indeciso, ele não sabe qual jogador que ele coloca, ele põe o time, depois ele mexe, no outro jogo o jogador que foi titular fica na reserva e não entra, outros entram ali faltando 10, 15 minutos, ele está muito indeciso, o time tem pouco tempo para treinar, isso a gente consegue aí entender, mas o futebol apresentado é de baixíssimo nível, né? Jogadores como o Vini Júnior, que é destaque lá no Real Madrid, o Rodrigo, eles parece que ficam muito distantes, né? Os dois jogam no Real Madrid, ele pela esquerda e o Rodrigo encostando nele, né? Na seleção, o Dorival coloca o Vini Júnior na ponta esquerda, o Rodrigo na ponta direita, e aí os dois praticamente não trocam passes, né, Cláudio? Ou seja, está faltando alguma coisa, tem algo que não está legal nessa seleção. E os adversários, mesmo sendo aí de um nível muito inferior aos jogadores da seleção brasileira, conseguem, com muita gana, com muita raça, sobrepor, né? Jogar melhor do que a seleção, vencer um jogo como o de ontem aí, né? Então tem muita coisa errada, né? O goleiro não está tão bem assim, né, Claudio, para manter a titularidade. Ele que disputou as últimas Copas do Mundo, eu acho que deveria dar lugar aí ao Ederson, ao Bento ou a qualquer outro goleiro aí que esteja aí no Campeonato Brasileiro, que não está numa boa condição. O Danilo não está jogando bem, né? Vários jogadores ali deixam a gente desapontados, né, Cláudio? Não estão atuando de uma forma convincente. Ou seja, a seleção não tem entrosamento, não tem nada. Jogadores que são destaques em seus clubes não conseguem fazer com que a seleção promova ali, né, um futebol um pouco mais bonito, né? Ou seja, se continuar dessa forma, Cláudia, eu acho até que a gente vai para a Copa do Mundo, porque são 6 vagas diretas e mais uma que vai disputar com uma repescagem. Então, facilitou muito, né? Antes eram 4 vagas e mais uma na repescagem. Agora são 6 vagas diretas e mais uma são 5 diretas e mais uma na repescagem. Então, está muito fácil de ir para a Copa. Mesmo com esse futebol horrível, é provável que o Brasil consiga. Mas já está se distanciando, né, da Argentina, da Colômbia, Uruguai, que estão bem melhores colocados aí, né, nessas eliminatórias, Cláudio. Eu acho que dá para a gente lembrar aqui uma historinha que é muito contada sobre a seleção de 1970, né? Que foi a seleção montada pelo João Saldanha e depois dirigida na Copa pelo Zagallo, né? Diz que no vestiário, a lenda diz, né, o folclore futebolístico diz, que no vestiário o Zagallo pegava as camisas, distribuía para o jogador e falava: joguem o que vocês sabem jogar. Isso. Só isso. Lógico, né? E ele era esperto, né, Cláudio? Porque ele soube montar uma equipe em que o ponta direita, o Jairzinho, era o 10 do Botafogo. O Rivelino era o 10 do Corinthians. Tostão era o 10 do Cruzeiro. Pelé o 10 do Santos e o Gerson o 10 do São Paulo. Ou seja, só tinha camisa 10, só tinha craque no time, né? Então ficava mais fácil. E ele deixava os melhores jogar, né? Os melhores entravam ali, os camisas 10 das suas equipes jogavam na seleção.
é uma seleção que encantou o mundo, né? Por isso que é tão diferente hoje, né? Hoje você vê aí jogadores que estão em grandes clubes, ganham muito mais dinheiro do que ganhavam aqueles jogadores de 70, mas só que eles parece que não têm a mesma vontade, né, Cláudio? Não demonstram aquele amor, aquela paixão pela seleção brasileira. A preocupação deles é chegarem nas concentrações com os seus bonés mostrando a marca, os óculos, né, bem aparente mostrando as marcas, tal, aquela coisa toda do marketing. Hoje é um bando de marqueteiros, né, de marqueteiros pessoais, cultivando a própria imagem, né? O futebol fica de lado. Mas, enfim, é isso aí. Encinas, muito obrigado por hoje. Amanhã estaremos aqui novamente, né? Lembrando que na sexta-feira eu estarei de volta aqui no Farol de Limeira, amanhã com você, e na sexta com Beto Lucato e mais nosso convidado, doutor Renan, para um debate farol especial sobre os 198 anos de Limeira. Encinas, obrigado. Até amanhã. Tenha um bom dia. Você também, Cláudio, a todos os nossos amigos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, vamos chamar agora o nosso comentarista esportivo, o César Roberto, que provavelmente vai falar sobre a seleção também, né? Em seguida, nós teremos a segunda parte do Farol de Limeira com o NinaCast e, para encerrar, o comentário de Ricardo Galzerando. Eu fico por aqui nesta quarta-feira e convido você a estar com a gente novamente amanhã no mesmo horário e nesse mesmo Farol de Limeira. Até amanhã e uma ótima quarta-feira a todos. Bom dia, meus amigos do Farol de Limeira, na manhã desta quarta ensolarada e novamente, né, com muita poeira e poluição no ar. Vamos lá? Ontem a bola rolou pela 8ª rodada das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo. E nós tivemos surpresas, hein? A Colômbia venceu a Argentina por 2-1 jogando em casa, com direito a gol de Rames Rodrigues cobrando pênalti. O Chile foi derrotado em casa pela Bolívia por 2-1. E olha que fazia décadas, né, que a seleção boliviana não vencia um jogo fora de casa pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Chile 1, Bolívia 2. O Equador venceu o Peru por 1-0 jogando lá no Equador, e a Venezuela jogando em casa também só empatou com o Uruguai em 0-0. E o pior resultado da noite de ontem foi a derrota do Brasil para o Paraguai, né? Paraguai 1, Brasil 0 no estádio Defensores de Chaco em Assunção. Brasil, mais uma vez, não jogou absolutamente nada, principalmente no primeiro tempo. Repetiu o mau futebol que já havia jogado na última sexta-feira contra o Equador, muito embora tenha vencido por 1-0, mas jogou muito mal contra o Equador, e ontem aconteceu o mesmo, né? Não dá para entender por que Vini Júnior, Rodrigo, o próprio Hendrick arrebentam em seus clubes e na seleção brasileira eles amarelam. O técnico Dorival Júnior, segundo informações, já começa a ficar na corda bamba, né? Até porque não está conseguindo fazer o Brasil jogar um bom futebol. Após esta rodada, a Argentina continua liderando com 18 pontos, a Colômbia vem na segunda colocação com 16, Uruguai é o terceiro com 15, Equador é o quarto com 11, Brasil é o quinto com 10 e a Venezuela é a sexta colocada com 10 pontos ganhos também. Terminasse agora esta eliminatória, seriam essas 6 equipes classificadas direta para a Copa do Mundo. Já o Paraguai aparece na 7ª colocação com 9 pontos, iria para a repescagem. A Bolívia é a 8ª colocada com 9, o Chile é o 9º colocado com 5 pontos ganhos e o Peru é o último colocado com apenas 3 pontos ganhos. Acontece a próxima rodada agora somente no dia 10, né? No dia 10 de outubro, com o Brasil jogando contra o Chile, lá em Santiago. Copa do Brasil, nós teremos 2 partidas logo mais à noite pelas quartas de final
desta competição. Lá em Curitiba, o Atlético vai enfrentar o Vasco da Gama. Jogo de ida, o Vascão venceu o Atlético por 2-1. E na Arena Neoquímica, logo mais 21 horas, o Corinthians vai enfrentar o Juventude. O jogo de ida em Caxias do Sul, o Juventude venceu o Coringão pelo placar de 2-1. Só lembrando que os novos contratados do Corinthians, né, o André Carrillo e o Memphis Depay, que chegou agora por volta de 5 horas da manhã no Aeroporto Internacional de Guarulhos, eles estarão no estádio, mas apenas para acompanhar a partida, até porque chegaram agora e não tem a mínima condição de jogar logo mais à noite, né? Talvez no final de semana, pelo Campeonato Brasileiro, eles possam ficar à disposição da comissão técnica corintiana. O Corinthians que terá desfalques, hein, para logo mais à noite. Félix Torres, graças a Deus, né? Um zagueiro ruim, meu Deus, que defendeu a seleção do Equador na última terça-feira, não vai jogar. O mesmo acontecendo com José Martínez, jogador de meio campo que ontem defendeu a Venezuela, né, nas eliminatórias e também não tem condições de jogo. Além desses dois, Mateuzinho, lateral direito, e Kaká, graças a Deus, outro zagueiro ruim pra caramba. Eles não vão jogar porque estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Vai apitar Corinthians e Juventude logo mais à noite o árbitro carioca Wagner do Nascimento Magalhães. É isso aí, são as informações do esporte, sempre em nome de Vitória Contabilidade. Meu amigo e minha amiga, como é que está a situação tributária da tua empresa, hein? Os impostos municipais, estaduais e federais bagunçados, é? Então eu indico, marque uma visita lá com Jefferson Ciarra, no escritório de Contabilidade Vitória, na Rua Argentina 437, no Jardim Santana, telefone 3453-2681. Um grande abraço, rapaziada. Uma boa quarta para todo mundo. Sorte pro Corinthians logo mais à noite. Só lembrando, né, que pela Copa do Brasil, amanhã, Atlético Mineiro e São Paulo, jogo de ida 1-0 pro Atlético Mineiro, e amanhã também Flamengo e Bahia no Maracanã, jogo de ida 1-0 pro Mengão. É isso aí. Um grande abraço e até amanhã. Bom dia! Bom dia! Tudo bem com vocês? Sejam todos e todas muito bem-vindas ao segundo episódio do NinaCast. E hoje, gente, tá muito especial. Minha convidada de hoje, psicoterapeuta holística, Natália Vendramini, para os mais chegados, Nath Vendramini. Bom dia, Nath. Seja bem-vinda. Bom dia, é um prazer falar com vocês nesse momento mágico na sua vida também, né, na sua carreira. Muito sensacional fazer parte e eu espero que seja contribuição o dia de hoje para vocês. Gente, hoje tá muito especial porque a Nath, ela tem uma riqueza de conteúdo que, assim, é pouco tempo que a gente vai estar aqui para explorar tudo que ela tem. Hoje, né, percebam aí que eu vou fazer uma voz de locutora, porque o podcast passado eu tava muito gralha, tá bom, gente? Então hoje teremos aqui uma voz de locutora. Hoje ela vai me entrevistar aqui. É isso. Nath, conta pra gente por que aí psicoterapeuta holística. Ok, então vamos lá. Diferente da terapeuta holística, a psicoterapeuta holística a gente consegue ter esse lugar de olhar mais para a psique humana, né? Então de olhar mais para a alma humana, além das práticas energéticas. Então a gente vai ter o embasamento de olhar para as dores do inconsciente com base em psicanálise, PNL, mais as práticas integrativas. Então esse acaba sendo o diferencial e o movimento do psicoterapeuta. Que delícia! E conta pra gente, como que você chegou nesse universo todo? Quem era você antes disso?
Antes de tudo isso, eu era a Natália que acreditava que a vida se formava dentro da CLT, numa empresa de grande porte. Eu achava que viver do que eu amo nunca seria possível, né? Uau. Então eu levava muito esse lugar de viver, de fazer por hobby aquilo que eu amava e de cumprir com uma rotina, né? Até a hora que eu olhei e falei, cara, eu tô onde eu me coloco. E será que eu quero continuar nesse lugar? E aí eu resolvi arriscar. Uau! A escolha cria mágica. Muito. É isso, né? Com certeza. E me conta, como que foi todo esse processo? Como que você entrou nesse universo? Como que as terapias integrativas, holísticas, a psicoterapia veio fazer parte da sua vida? Na prática mesmo, olha, quando eu comecei foi assim, assim, se foi por amor, se foi pela dor. Como que foi, né? Você teve esse despertar de que você poderia, sim, escolher outras coisas, e a partir disso, como foi? Então, pra mim, a terapia holística, né, ela me tirou da dor. Eu falo que eu estava no momento de muita dor, de certas inseguranças profissionais, estava passando por um burnout na época. Eu já era praticante Reiki, né? Então eu fazia atendimentos voluntários e passava por uma terapeuta holística, né? Então eu falo que a escolha de me tornar psicoterapeuta holística foi sair de fato da dor. Uau! E conta pra gente como que você conseguiu identificar essa síndrome, né, do burnout. Burnout, galera. Porque isso é uma coisa que muita gente tem alguns traços, algumas características e acha que só precisa ser um pouco mais forte para aguentar mais um pouco e para fazer mais do que já tá fazendo. Como que você conseguiu identificar isso na sua vida? Na verdade, eu demorei muito tempo para identificar, porque de fato eu achava que dava para aguentar mais, que era algo muito mais da minha cabeça, um cansaço que nunca passava. Então eu sempre tinha uma idealização de que não, se eu dormir um pouco mais, se eu tirar umas férias, isso vai passar. E não vai, né? Então meu corpo falou primeiro, né? A última crise que eu tive, eu fui parar no pronto-socorro, eu tinha certeza que eu estava morrendo, porque eu tinha sensações de morte iminente ali acontecendo. E aí, quando eu fui pro pronto-socorro, eles acabaram me encaminhando pro centro psiquiátrico. E ali eu olhei e falei, tem alguma coisa que eu tô perdendo aqui. Eu tô deixando ir. Aonde eu tô indo, né? E não tô Exato. nem escolhendo, tô só deixando a vida, ó. Deixa a vida me levar, não rola. Isso que é importante da gente estar consciente, né, Nath, com a nossa vida, com as nossas escolhas. Expandir consciência, né, para que as pessoas tenham essa percepção de não só a vida vai me levando e eu vou dando conta. Não, você pode fazer suas escolhas, né? E até mesmo quando a vida vai te levando, é uma escolha, né? Seguir o rumo dela, né? Não escolher é uma escolha. Não escolher é uma escolha. Então era esse o lugar que eu comecei a querer ser dona das minhas escolhas conscientemente, né? Então foi a hora que eu olhei e falei, cara, já tá ruim do jeito que tá, eu não quero mais estar aqui, e o que eu vou fazer diferente? Com medo mesmo, sem garantia nenhuma, quase zero apoio ali para poder seguir, mas fui. Honrando nossas escolhas, né? Sem esperar que o outro venha ali te elogiar, te aplaudir. Só escolhe por você mesmo, né? Isso, perfeito. Nath, sabendo tudo isso aí, conta pra gente. Hoje você atua com diversas técnicas, né? E quais são? Traz pra gente aí uma breve abordagem das técnicas que você atende. Ok, hoje grande parte do meu atendimento ele é focado em práticas espirituais, né? Então eu vou trabalhar com regressão, com projeções, com tratamentos espirituais como apometria, e práticas energéticas também, radiestesia. Tenho também para ganho de consciência um mapa numerológico. Então assim, foram várias técnicas que eu fui acumulando ao longo da vida, assim, né? Aprendendo e emergindo ali, e hoje eu olho para cada atendimento como um atendimento individual e eu acabo escolhendo ali por intuição, por sentir o outro ali, as técnicas que vão atender. Ai, que delícia! Inclusive eu fiz o meu mapa numerológico com a Nath
E, gente, é incrível você ter essa percepção da frequência do seu nome, de que dia é mais bacana para você fazer alguma coisa. Bom, vamos começar então aqui esse assunto todo, né? Através do mapa numerológico. Porque muitas pessoas já ouviram falar, têm vontade de fazer, e aí ficam assim, tá, mas por que fazer um meu mapa numerológico? Primeiro que o mapa numerológico, para mim, é uma ferramenta essencial para ganho de consciência, né? E para autoconhecimento. Se você quiser mergulhar em alguma coisa, que seja num livro que diz sobre você, né? Porque o mapa é um livro, né? São mais de 80 páginas falando sobre você. Então, eu acho que ele é a primeira ferramenta para a gente fazer esse mergulho de autoconhecimento, para você entender quais são os seus recursos, quais são os seus poderes, quais são as suas fraquezas ali que você precisa olhar com carinho, né? Eu falo que o mapa ele não determina nada do tipo, minha vida vai ser boa ou ruim, eu vou ser feliz ou triste, mas ele dá ferramentas para você entender quais são os meus potenciais não utilizados e como que eu vou fazer para desenvolver isso, né? Incrível! Conta pra gente, assim, dentro desse mapa, o que eu consigo identificar? Porque o meu, eu lembro que tem meu dia pessoal, tem o meu ano, né? E todos os existem de 1 a 9. Explica melhor esse rolê pra gente aí. Ok, essa é a parte do mapa numerológico que você usa no dia a dia, né? Eu falo que é a parte mais ativa do seu mapa numerológico, que é o seu ano pessoal, são 9 anos pessoais, a gente vive ciclos de 9 anos, então entender que ano que eu tô te ajuda a ter consciência de compreender um pouco da energia que tá se passando, porque embora você não saiba o ano que você tá vivendo as influências desse ano, né? Então toda vez que eu faço algum mapa, eu passo pra pessoa o ano, ela fala, Nath, eu tô vivendo exatamente isso. Era isso, eu não sabia. Então você ganha consciência de fazer novas escolhas, melhores escolhas ali diante da energia de um ano. Então são 9 anos que vão formando perfeitamente um ciclo, né? Ano 1, um ciclo de colheita, de plantação, desculpa. O ano 2, o ciclo que você vai regar essa plantação, que você vai entender com intuição se eu quero manter plantando banana ou maçã, que eu quero extruir. E a gente vai seguindo esses anos até chegar no ano 9, que é um ano de fechamento. Naturalmente o seu corpo faz o ciclo, né? A gente que foi se perdendo ao longo do tempo. Então o mapa numerológico ele vem de um ensinamento milenar que nos conecta de volta ao eixo ali do sentido de prestar atenção no corpo, nas energias externas para poder direcionar a vida. Nath, dá uma colherzinha de chá, conta pra gente como que eu calculo o meu ano. Seu ano pessoal... Só isso, hein? Quem quiser saber mais vai ter que ir lá, falar com ela. Então vamos lá, o seu ano pessoal, você vai calcular o seu dia de nascimento, mais o mês de nascimento e o ano vigente, né? Então vamos supor, eu nasci no dia 20 de fevereiro, então eu vou calcular 22 mais 0, mais 0, mais 2, 20 de fevereiro, mais o ano atual. Como eu já fiz aniversário, então eu vou calcular 2024. Nath, eu não fiz aniversário, eu vou fazer em outubro, vou fazer em novembro, então você vai calcular ainda 2023, porque você entra na força do ano quando você faz aniversário. Então, galera que ainda não fez aniversário vai calcular 2023. Somou todos esses números, dia, mês, ano vigente, você vai reduzir até chegar em um número, né? Então, se a conta der 12, você vai somar 1 mais 2, 3. Tem que dar até 9, tá? O resultado final tem que dar 9. E aí você vai entender qual é o ano que você tá inserido. O ano 1, que é o ano para você iniciar, que é o ano de você plantar. O ano 2, que é o ano de você começar a regar, entender se a plantação que eu iniciei tá ok. O ano 3, que é um ano de você ser criativo, do tipo, eu posso plantar algo mais aqui? O que mais que eu posso fazer de novo, de inovador na minha plantação? O ano 4, que é um ano de estrutura, que é o ano que eu começo a organizar mais as minhas plantações. Eu não vou fazer grandes inovações, mas eu vou estruturar para ganhar segurança. O ano 5 eu vou deixar muito divertido, né? Eu vou deixar isso. Eu vou deixar muito divertido, eu vou dançar, eu vou
comemorar, eu vou festejar toda a plantação ali que vem crescendo. No ano 6, eu trago família, amigos ali para poder comemorar comigo, então é o ano da gente estar mais social, com a família, com as pessoas. O ano 7 eu volto para dentro de mim para poder fazer uma introspecção, para poder entender se tudo que eu vim plantando, regando, nutrindo, ainda faz sentido com o meu ser. Eu tô nesse. E é isso. E no 8, que é o ano que você vai de fato colher. A gente começa as colheitas no ano 8, que é o ano que a gente fala do sucesso, da prosperidade. Só que esse ano ele tem essa carga porque eu vim plantando, colhendo, nutrindo nos outros anos. E no 9 eu faço um balanço, eu olho para esse ciclo e falo: caramba, no ano 1 eu plantei isso, eu colhi tudo que eu plantei, fez sentido ter plantado tudo isso, eu plantaria algo diferente, então é a hora do balanço ali para você se preparar para o novo ciclo. Entendi. Eu estou no meu ano 7. E é incrível como a gente realmente passa por situações que estejam dentro desse ciclo, Isso. né? E quanto é mais fácil identificar com essa consciência. E eu entro no meu ano 8 esse mês. Eu entro no meu ano 8 dia 27. Isso aí. Ó, tá quase no meu parabéns. E aí é a hora, né? Eu estou muito animada por essa frequência desse ano 8, né? Porque é incrível e como a gente vai percebendo como isso influencia realmente. E a gente estar consciente faz toda a diferença, né? Nath, conta pra gente aqui, falamos aí um pouquinho do mapa numerológico, mas tem mais coisa. A Nath, ela traz muito a nossa conexão com as fases da Lua, não é mesmo? O quanto as fases da Lua influenciam nossas emoções e comportamentos. Perfeito. Né? Então, traz pra gente essa consciência de como as fases da Lua influenciam, né, nessa questão emocional, comportamental. Ok, então primeiro que grande parte também do meu trabalho é muito embasado nesse olhar de viver uma vida mais cíclica, uma vida mais orgânica. Então o convite sempre vai ser sair do calendário gregoriano, que é isso que foi inserido na nossa realidade. É esse que a gente usa de janeiro a dezembro. Isso Okay. mesmo. Então a ideia é sair desse calendário que é muito automático, foi criado para cobrar impostos. Isso. Ele cumpre com o que ele foi criado. Foi criado para cobrar impostos, é o que a gente mais paga seguindo esse calendário. Então a ideia é a gente sair disso. E as fases da Lua são um momento ali da gente de fato se compreender como pertencentes à natureza, né? Então, sendo parte da natureza, eu preciso seguir os ritmos dela. Então, você também tendo consciência ou não, as lunações interferem na sua vida. Eu ouso dizer que, tipo, toda vez que a Lua muda de fase no céu, você muda de fase aqui dentro, porque a Lua rege as suas emoções. Então, é da gente ter consciência disso para poder viver uma vida mais cíclica. Lua nova vai fazer você ficar um pouco mais normalmente, tá? Um pouco mais fechado, um pouco mais introspectivo, olhando para o ciclo que passou, olhando para a alunação que passou, para tentar entender ali o que você poderia ter feito diferente, o que você poderia melhorar, o que você gostaria de fazer de novo nessa alunação que se inicia. Lua crescente é quando a gente tem energia e, inclusive, a gente está iniciando hoje. Então, ó, pega a dica, hoje. Hein? A gente está na lua crescente de uma alunação virginiana, então uma alunação que vem pedindo pra gente ali arrumar a casa, sabe? Tanto externa quanto internamente, entender quais são os meus hábitos, o que eu gosto, o que tá me roubando tempo, e a gente entra na fase crescente dela. Então, na fase nova, a gente planeja o que eu quero estruturar e criar de novo na alunação. Crescente, eu vou e coloco em ação. Então, tipo, eu falei que eu ia fazer tal coisa, eu vou lá e eu faço. Vou crescer. Isso mesmo. Eu falei que eu ia pra academia, agora é hora de eu começar. É hora de eu inflar todo o meu planejamento e botar pra fora. Ir pra fora do mundo ali. E aí a gente tem a fase cheia, que é a fase da expansão. Quando a lua está cheia no céu, ela brilha, ela chama atenção. Então, na fase cheia, a gente também chama atenção. Eu falo que a gente fica magnético, a gente fica atraente, nossa, a gente fica convidativo. Parece que tudo tá dando certo. Exato. Aproveita a lua cheia. Lua cheia, que é o momento de você
dar aquela pitada diferente, aquele a mais ali no seu projeto, de você ser vista pelas pessoas. Então é a hora que eu falo, você que tem um sonho, você quer realizar esse sonho, aproveita a magia, o momento ali da lua cheia, para dar uma ênfase para esse sonho ali. E essa lua cheia, inclusive, vai ser muito especial, que a gente vai ter ela junto com o eclipse lunar. Então, assim, vai ser uma lua sensacional. Dia 17/9 começa. 17/9. 17/9. Então traz pra gente aqui quais práticas você recomenda pra gente aproveitar ao máximo essa lua cheia com o eclipse, é isso? Uhum. Uau! Então como que a gente pode aí, práticas pra gente aproveitar ao máximo essa força que tá aí? Primeiro que a gente vai entrar na temporada Eclipse Virgem e Peixes, né? A gente viveu essa temporada em 2017. Então, de 2017 foi a última vez que a gente entrou nesse tipo de eclipse, e a gente volta agora até 2027 nessa frequência. Ah, é? Então conta tudo pra gente. Que é o momento, então, de vocês entenderem que, vamos lá, a gente tem Virgem e Peixes, né, como base ali do eclipse, e que vão dar sustentação pra gente ali de como seguir. Virgem é mais prático, mais rotina, mais organização, é mais terra, né? Então ele vai trazer segurança pra gente. Peixes é mais livre, mais espontâneo, mais espiritual. Sou pisciana. Tô vendo, puxando sardinha dela aqui, ó. Peixes é sensacional. Dentro de uma alunação ainda a gente fica muito mais conectado com a espiritualidade, muito mais com sonhos. Ele dá a oportunidade da gente sonhar grande, né? Ele cobra isso da gente. Então a gente tem um signo que olha para a espiritualidade e um signo que olha para a matéria. É como se a gente tivesse a oportunidade nesse momento de dar vida para os nossos sonhos, né? Então de fazer esse equilíbrio do que eu sonho, do que eu acredito. Lembrando que a espiritualidade é sem cunho religioso, né? A gente não está falando de religiosidade. E com a energia de Virgem ali para poder trazer concretização. Para aproveitar esse momento, é importante que você faça uma limpeza, uma organização, tanto interna quanto externa. Então, antes da lua cheia, né, observa a minha casa, o que está parado, o que está entulhado, o que não tem movimento. Doa, vende, joga fora, faz uma limpeza, uma organização. Observa dentro de você quais são os pensamentos intrusivos que andam alimentando a minha mente, quais são os sentimentos que não agregam mais, quais escolhas eu posso fazer diferente daqui para frente. Então faz toda essa organização, todo esse planejamento com Virgem, e aí depois você pode começar a criar com o signo de Peixes ali, né? Então fazer uma meditação, fazer uma prática holística, jogar um tarô também é bem legal nessa época ali, nesse período. Ô Nath, e assim, tem um lado bom, né? Mas afeta a nossa emoção, o nosso sentimento de alguma forma também que não seja tão positiva, e é importante a gente estar atento a isso? Com certeza. Eclipse, para muitos astrólogos, é visto como um movimento maléfico no céu, né? Como algo assim ruim de se experienciar. Como eu trabalho com a parte cíclica, para mim eclipse é sensacional, eu sou apaixonada. Porque ele dá pra gente a oportunidade de fazer essas limpezas internas. Porque o eclipse, o que não funciona, ele tira, né? Então, se eu tô com um relacionamento que tá mais pra lá do que pra cá, eu tô empurrando com a barriga, o eclipse vai lá e fala, vamos lá. É hora de renovar. É hora de renovar, é hora de cortar, é hora de encerrar. Então, se você não tá consciente, se você não tem consciência dos movimentos que estão acontecendo e que você tá sendo influenciado, sim, né? Porque eu falo que a Lua, ela rege as nossas emoções. Né? Então, se eu não tenho consciência do que está acontecendo no céu externo, eu não tenho consciência do que está acontecendo aqui dentro. E aí eu acabo podendo ter muita ansiedade, muitas inseguranças. As pessoas vão podem vivenciar montanhas russas emocionais, né? A hora eu tô muito bem, a hora eu tô muito mal e eu não sei de onde vem esse mal ali. Então tomar cuidado com o eclipse, porque ele vai trazer esse sentimento ali, se eu não tiver consciência de inseguranças emocionais, de medos muito enraigados ali e de muitas vezes traumas que, como tá em Peixes, traumas que a gente vivenciou lá atrás e que começam a vir à tona. Imagina que ergue o tapete e fala... Chega, não vai esconder mais nada. Agora é hora de... Vamos abanar o tapete. Abanei o tapete, lida com o que saiu. Perfeito. Ô, Nath, me tira uma dúvida. Vai influenciar todos os outros signos, Todos. né? É pra todo mundo até 2027.
Mas e quem já é desse signo? Tem uma percepção maior? Fica mais aguçado? Ou não? É igual para todo mundo? Quem já é desse signo, dá a mão pra mim. Vamos fazer um grupo. Sessão, meu povo. Vamos fazer todas as sessões possíveis para poder olhar para tudo isso. Quem tem Sol, Lua e Ascendente nos signos de Virgem ou Peixes, tem que ficar atento. Vai sentir mais. Tanto positivo quanto essa negativo. Mexida, né? A intensidade de positivo ou negativo depende da qualidade com que você olha. A consciência, né? A consciência, isso. Porque se a gente estiver já num papel de vítima ou de trauma e drama, a gente se torna aquela pessoa assim, ó vida, ó céus, nada dá certo pra mim. É mais ou menos isso, né? É isso. Isso também o positivo, a gente fica assim, nossa, acha que é sorte. É isso. Né? É sempre a escolha. Então, se você estiver inconsciente, a gente vai sentir, ou comprar ideias também, né? Comprar ponto de vista. Sim. Porque quando a gente vai olhar para, como eu disse, né, para muitos astrólogos, eclipses são ruins, são maléficos. Então, se eu compro um ponto de vista... Vai ser sempre ruim. Vai ser sempre ruim, eu vou viver aquilo. Porque... quando a gente olha para a psique humana, né, Freud já dizia que a nossa mente ela cria mecanismos para validar o que a gente acredita, o que a gente escolhe. Então, se eu acredito que vai ser ruim, a minha mente cria movimentos para falar, peraí, que eu vou mostrar para você, vai ser ruim mesmo. Exato. É isso que eu falo para as pessoas, né? Se você é otimista, se você fala que vai dar certo, parabéns, porque realmente vai dar certo. Agora, se você também é vítima, é trauma e drama, é ó vida, ó céus, parabéns, você também tá certo, porque vai dar errado mesmo, né? É realmente o que a gente está escolhendo, né? Nosso ponto de vista cria a nossa realidade, né? Nath, e aí, vamos abordar um pouquinho da sincronicidade. O que é sincronicidade? Como está presente no nosso dia a dia? Enfim, aborda pra gente esse tema. Ok, sincronicidade também entra muito nesse olhar amoroso pro tempo, né? E para esse tempo mais orgânico. Sincronicidade é a nossa conexão real com o que está acontecendo no momento. É o estado de presença. Algumas pessoas vão olhar para a sincronicidade por horas iguais, por números iguais que ela vê na rua, ou alguma informação, tipo, quando ela vai conversar com o universo, ela vê uma borboleta, ela vê... sei lá, um girassol, alguma coisa ali. Ou ela pensou em alguém, a pessoa ligou. E a pessoa ligou, isso. Tudo isso é sincronicidade, só que para viver a sincronicidade real, a gente tem que estar presente. Então ela funciona num mundo que é orgânico, tudo está conectado, tudo funciona sincronicamente. A natureza é muito sincrônica com as estações, com as fases lunares, com os sinais de percepção. Então a sincronicidade é essa conexão com tudo que está ao nosso redor, principalmente com o nosso corpo e com a nossa consciência. Muito bacana, né? E mais uma vez, a consciência, porque às vezes a gente começa a ver assim, horas iguais, né? Que eu acho que é o mais básico, assim, o que as pessoas mais olham. Das horas iguais. Só que aí a gente não tem consciência do quê? 11, 11, 10, 10, 14, 14, mas a gente deixa passar. Então a gente não tá com um olhar na permissão, porque você tá recebendo algo dessa sincronicidade, não está? Exato. Às vezes a pessoa ela até olha, né? Tipo, 11, 11 é um chamado ali para você se comunicar mais com a sua espiritualidade, para você estar mais presente com você. Ela até leu o significado, ela percebeu a hora, ela leu o significado e ela não fez nada com isso. Tá bom, eu vi, mas ok. Né? Eu vi, eu li e deletei da vida. Aí nada funciona, né? Então é muito esse lugar de você ganhar consciência. Eu percebi a sincronicidade se apresentando, eu entendi o que ela quer me dizer e eu vou fazer algo a respeito com isso. Ter um movimento, né? A gente precisa do movimento, né? Ô Nath, traz pra gente um exemplo pessoal ou profissional, né? Com essa sincronicidade. Como que essa prática, como que influenciou em alguma prática terapêutica, alguma escolha de vida, enfim, pra você ali, uma história. Conta uma história pra gente, a gente gosta de conexões. Vamos lá. Eu vivo hoje em dia essas sincronicidades, né? Então fazem parte do meu dia. Hoje eu tento manter um dia muito mais conectado com
com esse essencial ali, né? Então, deixa eu pensar numa história, um momento que foi importante. Eu não sei o momento que foi importante, mas eu tô com uma que tá pra acontecer. Ah, então conta pra gente. Spoiler? Será? Spoiler, vamos ver. Dia 17/9 a gente vai entender o que aconteceu. Então, por favor. Então, vamos lá. Sincronicidade é de você estar presente, né? Com o que tá acontecendo. E no dia, e entender que, tipo, às vezes a gente não vai ter a total consciência do fato ocorrido na hora que ele se apresenta, mas se a gente tá presente, a gente vai unindo quebra-cabeças. No dia, se eu não me engano, eu até marquei no meu calendário, no dia 9 de abril, eu tava fazendo alguma coisa e eu repeti várias vezes o que a gente chama na psicanálise de atos falhos, né? Eu ia comentar com alguém, eu falava, dia 17/9, eu não é 17/9, que a gente tá em abril, né? E aí eu olhei e falei, cara, algum sinal existe ali nesse 17/9 que eu preciso guardar essa informação, eu preciso guardar isso aqui para poder entender. Então, eu guardei informação e ao longo dos meses que foram passando, eu comecei a receber alguns movimentos de algumas pessoas que me falavam, Nath, dia 17/9 vai acontecer esse movimento aqui astrológico, você chegou a acompanhar, você entendeu como funciona? E eu percebi que cada pessoa ao meu redor começou a me trazer uma o 17/9 e tudo que vinha. E um pedacinho do quebra-cabeça ali. Bacana. Que eu tô montando. Então, assim, sincronicidade é você estar presente para tudo aquilo que está sendo vivenciado, sem excluir, sem julgar, né? Então, por exemplo, normalmente uma pessoa que erraria uma data, estaria falando, ela iria entender como um erro e levar isso adiante. Mas não. Ô, Nath, muito bacana. A gente pratica sincronicidade no dia a dia, só que de uma forma não muito consciente. Fofoca. Perfeito. Eu gosto de dizer exemplos na prática, né? O quanto a gente usa da sincronicidade no nosso dia a dia. Porque se alguém te conta uma fofoca, a partir disso, você não vai começar a ligar fatos, pessoas, lugares, situações e no fim você montou uma história? Perfeito. Sincronicidade na prática. Perfeito, perfeito. De uma maneira não produtiva. Não muito legal, porque a fofoca, né, gente? Mas é que eu acho que é o que as pessoas mais praticam aí, sincronicidade. Perfeito. É o fato também das pessoas toda vez criarem a realidade dela. Isso é sincrônico, né? Então, por exemplo, eu só vivencio relacionamentos conturbados. E eu continuo alimentando recursos que me geram mais disso. E mais disso. Eu crio uma roda de repetições, porque a sincronicidade é tudo aquilo que se repete, tudo aquilo que se conversa e se comunica, né? A gente fala de sincrônico com a mente, qual a informação que a minha mente está me mandando, o meu inconsciente, que não é claro, mas que eu acabo repetindo e vai influenciar, sim, no discorrer da minha vida. Muito e a gente faz bacana. muito isso com pensamentos intrusivos, com pagar pra ver, sabe? Do tipo, enfim. Nossa, muito bacana. A gente tá pela boa. Essa hora... Gente, passa voando, né? Passa muito rápido. Nath, falamos aí de mapa numerológico, de todas as ferramentas que você atende, da sincronicidade, né? E como é bacana a gente ter esse olhar, a gente conseguir entender que somos um todo, fazemos parte de um todo, e o quanto essas práticas podem auxiliar no nosso dia a dia, né? Uma pessoa que busca por essas práticas, quais benefícios ela pode observar, né, no decorrer ali desse processo? Qualidade de vida 100%, assim. Eu gosto muito de acompanhar estudos científicos, né, para tentar entender um pouco como a gente funciona. E existem alguns estudos que foram feitos principalmente em estado de presença, a neurociência vem investigando muito isso, e existe um estudo que fala que o ser humano vive 95% da vida no inconsciente e 5% da vida só no presente, com consciência. Isso significa que a gente cria muita coisa
sem querer criar, né? Porque a gente sem tá querer, dando querendo. vida para aquilo que tá recalcado, tudo aquilo que eu excluo, recalco, não quero olhar, vai para o inconsciente, ele tá guiando a minha vida. Então, ganhar consciência faz com que você, de fato, consiga apreciar a vida que você deseja. Não fica só na fala, né? Do tipo assim, eu quero viver um relacionamento saudável, mas o tempo todo o meu inconsciente está criando a ideia de que eu só sei viver relacionamentos corruptos, frustrados, difíceis, né? Então, olhar para todas essas práticas, para as práticas integrativas, que para mim vão ser a medicina do futuro, tá? Um futuro que eu falo não muito longo, né? A gente está vendo uma crescente muito grande ali, porque é esse olhar para você em essência ali. Perfeito! Uau, né, gente? Eu falei que ela era uma riqueza de conteúdo. Ai, vamos nessa, né? Deixa pra gente... Não, obrigada. Daqui a pouco. Conta pra gente. Vamos mais um pouquinho. Eu tô de olho ali só, produção. Mais 2 minutinhos. Deixa pra gente uma mensagem. Seja de bem-estar, ou de alguma prática, ou de algo que você pratica ali no seu dia. Mas o que você deixaria aqui pras pessoas? Uma frase que mudou a minha vida, que foi a virada de chave pra mim. Você está onde você se coloca. Se eu tô ali, só eu posso me tirar. Então, pode ser o momento mais desafiador, mais difícil da sua vida. E eu sei que essa frase, ela é muito dolorida de ser absorvida, né? Porque eu lembro quando eu ouvi, eu falei, não, como assim? Eu não quero viver isso, né? Eu falo que foi muito desafiador. Mas é libertador quando você compreende. Então... você está onde você se coloca. Se tá ruim, só você pode se tirar dali. Isso é sensacional. Uau, muito obrigada. Agora sim, muito obrigada. Muito obrigada a todos. Gente, acompanhem a Nath nas redes sociais. Qual é o seu arroba? @terapeuta_Natália Vendramini. Então, já vai lá seguir. Vem também pro meu Insta. E um momento que eu amo demais, né? Quando chega aqui nesse momento, que é sempre o quê? Me segue, compartilha e toca o sininho. Viu? Isso aqui já tá ficando conhecido. Gente, ativa o sininho. Ativa o sininho, ó. Opa! Aê! Ó, deixa eu deixar aqui pra vocês um recadinho. Vocês conseguem acompanhar o nosso programa NinaCast ao vivo pelo Farol, pelo Facebook do Farol de Limeira. Então, você que gosta de acompanhar a gente aqui ao vivo, e eu agradeço muito todos vocês, vem pro Facebook do Farol. A transmissão ao vivo acontece lá. Depois disso, mais tarde, vai ser colocado no YouTube, tá bom? E outra coisa também, se você aí que tá assistindo a gente gosta desse formato, gosta desse bate-papo, traz o seu podcast aqui pro Farol, tá bom? Então pode me chamar, eu passo o contato aqui da equipe, da produção, e tem aí essa possibilidade para que você também tenha o seu episódio aqui no Farol. Então, gente, é isso. Agradeço a todos vocês, que seja uma semana incrível, e quarta-feira que vem, 10h30, tem mais um episódio do NinaCast. Gratidão. Me perguntam qual é a probabilidade de haver o impeachment do ministro do Supremo Alexandre de Moraes. Ao meu ver, nenhuma. Fizeram um levantamento via internet de pessoas, internautas que acharam que aprovariam, que seriam favoráveis ao impeachment de Alexandre de Moraes. Deu mais de 1.400.000 assinaturas digitais. Houve uma manifestação
na Avenida Paulista e outros lugares do Brasil, clamando também pelo impeachment de Alexandre de Moraes. Eu não quero entrar no mérito se ele deve ser empinchado ou não. Estou citando números. 151 deputados da oposição assinaram um pedido, deputados federais, e entregaram para o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para que ele dê entrada no impeachment de Alexandre de Moraes. Porque é apenas no Senado que isso pode acontecer. Isso não tem nada a ver com a Câmara dos Deputados. E no Senado precisaria de 41 senadores para a abertura de um impeachment de um ministro do Supremo. Não há 41 senadores dispostos a isso. E mesmo que houvesse, seria difícil Rodrigo Pacheco abrir esse processo. Tanto na Câmara Federal quanto no Senado, muito mais congressistas gostariam de dar um recado ao Supremo para que ele baixasse a bola no seu protagonismo político na vida do Brasil atual. Mas a grande maioria teme o Supremo, porque agindo contra um ministro, eles têm medo dos processos que estão lá no Supremo. A maioria dos deputados e senadores tem processos pendentes no Judiciário. Se votam a favor do impeachment de um dos ministros, que situação pode acontecer com eles lá atrás? Eu me lembro que há muitos anos, antes dele ser presidente, Lula falou assim: no Congresso há 300 picaretas. Ele acertou em cheio. E ninguém consegue entender melhor e negociar melhor com picaretas do que um picareta. Por isso, o Lula também está tranquilo nessa situação.